Olá, espero que você esteja bem, esteja em paz. Hoje nós vamos falar aqui de um assunto que ele é muito importante, muito cativante, que interfere diretamente na nossa vida, apesar de poucas pessoas abordarem esse tema. Nós vamos falar aqui hoje sobre a energia das cidades. Para a gente começar a entender esse assunto, a gente tem que partir de um conceito básico, que é o conceito de psicosfera. O que é o conceito de psicosfera? Psicosfera ou atmosfera psíquica. Existem dois tipos, a individual e a coletiva. O que é a psicosfera individual? É aquilo que os místicos, os espiritualistas vão chamar, por exemplo, de aura, que é o nosso campo energético, como a nossa energia ela se exterioriza a partir de nós, alimentada, nutrida por aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos. E o segundo caso é a psicosfera coletiva. A psicosfera coletiva ela sempre vai ser uma soma das psicosferas individuais que compõem ali, que estão num determinado ambiente, sintonizados com uma determinada pauta ou um determinado lugar. É a soma delas que cria-se então uma massa, uma espécie de uma nuvem invisível que vai ficar influenciando, vai ser uma característica de um lugar específico. É interessante você notar que se você for, por exemplo, uma pessoa com uma sensibilidade muito grande, você for uma pessoa com uma grande percepção extrasensória, você já deve ter notado que quando você sai de uma cidade X e vai até uma cidade Y, quando você está entrando na cidade Y, você começa a perceber uma energia diferente e talvez, se você tem essa sensibilidade, você percebe que essa energia ela influencia um pouco o seu padrão mental. Enfim, se você se sente mais tenso, mais nervoso, mais cansado, mais agitado mentalmente, ou se você se sente com mais clareza, com mais paz mental, isso interfere no teu campo energético, você se sente melhor, mais calmo ou mais pesado, mais agitado. E, inclusive, em alguns casos, isso vai afetar o próprio corpo físico se somatizando, a pessoa sente uma dor de cabeça ao entrar numa cidade mais pesada, sente uma ânsia de vômito, enfim, lógico, cada caso é um caso, cada sensibilidade é uma sensibilidade, tem gente que não percebe isso de uma forma tão nítida, mas é interessante a gente notar que essa atmosfera psíquica ela não é apenas de indivíduo para indivíduo, os lugares também possuem uma energia própria, e até mesmo dentro de uma cidade há diversos pontos de energia própria. Você tem uma cidade mais densa, por exemplo, não significa que a cidade toda é densa. Você tem bolsões e redutos de luz, de harmonia, de saúde ali. Isso fica bastante evidente, por exemplo, quando você viaja de país a país. É inegável, até mesmo para aquelas pessoas que são uma pedra de sensibilidade, a forma como você se sente, por exemplo, em Rishikesh, na Índia, é totalmente diferente de como você se sente em São Paulo, no Brasil, ou em Viena, na Itália, né? Ou em Portugal. Existe sempre uma diferença em como eu me sinto. E esse como eu me sinto não é apenas relativo ao clima do lugar, a população, a cultura. Existe algo a mais. Esse algo a mais é a atmosfera psíquica energética daquele lugar, a psicosfera da cidade. E isso interfere sim em como a gente se sente. Agora, de cidade para cidade, mudando esse padrão de energia, tem um teste para você ver como que é a qualidade coletiva da energia daquele lugar. Veja, você vai chegar na cidade, você vai procurar saber se existe um rio que passa por essa cidade. Se existir, busca saber como que é esse rio. Ele é um rio vivo, saudável, é um rio doente, é um rio morto, é um rio limpo, é um rio poluído. O quão poluído ele é? Olha a natureza na cidade, em volta da cidade, os parques, os jardins. A população se preocupa com aquilo? Não estou falando só o governo da cidade, não a prefeitura, não. A população mesmo. Ela cuida daquilo, gosta daquilo, dá valor para aquilo? Ou tá tudo destruído, tudo pichado, tudo vandalizado, cheio de lixo nas vias públicas, lixo nos parques, é tudo cinza, é só concreto. Veja a atmosfera da cidade, né? Se ela é muito poluída ou não. E aí você vai me perguntar, mas o que isso tem a ver com a atmosfera energética da cidade? Eu te digo, isso tem tudo a ver com a atmosfera energética da cidade, porque sempre, 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 o ambiente externo que nos cerca é nada mais, nada menos e sempre foi, sempre vai ser um reflexo do ambiente interno dos seus habitantes. Sempre um reflexo da somatória dos ambientes internos daqueles que habitam aquele lugar. Daí você pode ter, então, diagnóstico para ver a qualidade da energia naquele lugar. Eu estava falando das pessoas mais sensíveis, por exemplo, quando eu era menor, sempre eu moro no interior, e sempre que eu ia para a cidade de São Paulo, por exemplo, e já ouvi esse relato de muitas pessoas, quando eu entrava na cidade de São Paulo, eu começava a me sentir psiquicamente meio estranho, meio
meio agitado, mas com uma sensação meio confusa. Eu começava a me sentir energeticamente estranho, só que lógico que na época eu não sabia que isso era uma sensação energética. Hoje eu sei, na época eu não sabia o que é que estava acontecendo. E muita gente também não sabe. E me sentia às vezes até fisicamente desconfortável. Eu tive que criar uma resistência para conseguir lidar bem com a cidade de São Paulo, por exemplo. No meu caso, não estou falando que toda a cidade é ruim, que todas as pessoas se sentem assim. No meu caso, na minha pauta, na minha vibração, aquilo não era compatível, eu não me sentia bem, eu me sentia incomodado. Há pessoas que gostam muito, e isso é muito mais fácil, principalmente se a pessoa consegue se sintonizar com o lado positivo da cidade. Por exemplo, se a pessoa está em sintonia com uma proposta, com uma busca de business, cultura, arte, São Paulo é um ótimo lugar. Ela vai conseguir se sentir muito mais entusiasmada ali, porque ela vai se sintonizar com essa outra faixa de energia que também compõe aquela energia coletiva. No meu caso, eu não gosto muito da cidade. Respeito quem gosta, sei que tem gente que gosta e sei que tem gente que se sintoniza muito bem. Mas também sei que tem pessoas que não se sintonizam. E é importante a gente também buscar se autoconhecer como ser humano para ver qual que é a proposta ideal de cidade pra gente. Como a gente construir um ambiente em que maximize a possibilidade da gente encontrar plenitude de vida, plenitude de recursos, plenitude de energia, plenitude de bem-estar. Não se ensina isso para as crianças na escola, elas não são treinadas nesse tipo de busca, né? Tudo voltado para o externo. É lógico que as nossas cidades vão ser também um reflexo disso. Investir em educação e saúde numa cidade não é apenas investir nas escolas como a gente conhece as nossas escolas, nos hospitais como a gente conhece os hospitais. É também estar preocupado na nossa pauta de vida, o que aqueles seres humanos, aquela coletividade está buscando. Aí você vai ver que tem cidades que têm uma atmosfera mais espiritual, você se sente bem. Há cidades que têm uma atmosfera com uma pauta mais artística. Pega lá na Europa tem grandes redutos que você sente aquilo no ar, né? Aquele apelo artístico no ar. Se você tem uma sensibilidade artística, de repente você vai para um lugar desse e você se sente super inspirado. Só de estar num lugar desse. Se você tem uma tendência espiritual, você vai, por exemplo, para Rishikesh na Índia, ou sei lá, qualquer outro lugar que tenha um apelo espiritualista, aquele lugar te inspira muito mais. Se você tem, sei lá, uma pauta de vida, sei lá, pautada no comércio, você vai para certos lugares, te inspiram, te motivam muito mais, porque a energia da cidade está associada a esse tipo de busca. Então, é muito interessante a gente ver que a questão do campo energético não é apenas de indivíduo para indivíduo, mas também de lugar para lugar. E é importante a gente estar atento a isso. Por exemplo, você pega uma pessoa que é muito sensível e chega num lugar muito agitado, está numa cidade muito agitada, muito densa, muito pesada, é extremamente sensível, chega lá no horário de pico, aquela agitação, aquele estresse no ar, aquela energia densa, agitada, e ela começa a se sentir mal, começa a se sentir mal mentalmente, seu campo energético começa a assimilar aquilo, logo seu corpo físico começa a somatizar aquilo, ela começa a entrar em desespero, quer sair dali, está passando mal e não sabe o que está acontecendo, e vai procurar o médico também não encontra nada, não sabe o que diagnosticar, vai diagnosticar o quê? Olha para a pessoa, e agora? O que você tem? Ah, já sei, você deve ter pânico. Enche a pessoa de remédio, tope a pessoa de remédio para pânico, para ansiedade. Não estou dizendo que todos os casos são assim. Mas é importante a gente abrir o leque de perspectiva para analisar com mais maturidade. Aí entope a pessoa de remédio e não resolve, né? Mascara apenas os sintomas, não vai na causa. E na verdade, às vezes ela só está num momento que ela está se sintonizando com esse desequilíbrio, ela precisa se fortalecer. Ou às vezes ela está num lugar que não é para ela, não se sintoniza. Então é bom a gente se autoconhecer, entender onde a gente está, onde a gente deve estar. Se eu estou num lugar que é mais pesado, deixa eu entender por que eu estou aqui. Às vezes precisa de uma luz, eu preciso ser um farol naquele lugar, ajudar a reconstruir energeticamente aquela cidade, aquele ambiente. Então tem sempre esse lado invisível por trás daquilo que os nossos 5 sentidos físicos conseguem captar. E tratando-se de bem-estar, de qualidade de vida, é muito importante a gente também olhar além daquilo que esses olhos conseguem ver. Não se preocupar apenas com aquilo que os nossos sentidos conseguem captar, mas buscar entender o que está acontecendo nos bastidores. Isso é importante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar de vida, até mesmo para a nossa educação, para o nosso desenvolvimento pessoal. Há lugares que não fomentam a nossa própria proposta de vida. Então isso é muito interessante. De lugar para lugar você tem uma energia específica e um apelo, né, mental coletivo
específico. Mas é muito interessante a gente se atentar a isso. Às vezes a gente vai para algum lugar mais pesado e protegido e entender. Sim, o ambiente ele interfere na gente. Tem gente que quer dar uma de eu sou muito forte, nada me influencia. Influencia sim. A gente influencia a energia coletiva influencia a gente inevitavelmente. Só que às vezes é num nível muito sutil que a gente não percebe. Mas isso não significa que não está acontecendo. Sua proposta de vida está pautada no bem-estar. Atente-se a essas coisas também, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, dê o joinha. Coloque nos comentários se você já passou por uma situação parecida, se você conseguiu se identificar com algo que foi colocado aqui, tem uma história para nos contar. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. Receba aí um abraço do tamanho de Antares, um beijo na tua alma. Brilhe a tua luz, independente de onde você esteja, que ela seja sempre mais forte do que as trevas que existem à sua volta. Muita paz para você. Até a próxima.